Tudo o que você precisa saber para não perder dinheiro com o marketing da sua empresa. Esse vídeo vai te ajudar, principalmente se você é dono de empresa, líder de marketing ou um CEO de uma empresa. Esse vídeo vai estar bem completo e vai mostrar todo o passo a passo para você lidar muito bem com o seu time de marketing e parar de perder dinheiro com agência, com consultor ou mesmo com o seu time interno de marketing. Nesse vídeo eu vou mostrar o melhor conteúdo que eu já li sobre growth e marketing para fundadores de empresas, feita pelo Gabriel Mineiro. Tem vários tópicos aqui super completos, então a gente vai passar aqui por vários tópicos de toda a estrutura de marketing da sua empresa. Então, se você quer aprender a lidar bem com o marketing da sua empresa e parar de perder dinheiro, esse vídeo vai ser perfeito para você. Eu sou o Vinícius Daúde, eu tenho 29 anos e se você quer ter mais conteúdo de marketing e negócios, é só acompanhar o canal que vai ter bastante coisa legal daqui para frente. Sem mais delongas, vamos pro conteúdo. O conteúdo foi feito por uma pessoa chamada Gabriel Mineiro. Então, Gabriel, parabéns aí pelo conteúdo. O Gabriel é uma das maiores referências aí de growth e marketing no Brasil. Deixa eu mostrar o Instagram para vocês deles. Ele já foi CMO da Singu, trabalhou como Head de Growth na RD Station, que é um dos maiores CRMs do país, e hoje é fundador da GLA e da Merlin. Esse artigo ele é super completo porque ele te ensina exatamente, você que é dono de empresa, ou mesmo você que é líder de marketing, como lidar com a dinâmica de uma empresa, tanto de fazer reportes corretos para o dono da empresa, como também o dono da empresa saber exatamente se o time de marketing está fazendo um bom trabalho ou está queimando dinheiro. Um ponto super legal que esse artigo começa explicando é a questão de a importância de você não fazer um trabalho de marketing mal feito, porque isso pode gastar a maior parte do dinheiro da sua empresa. Ele até traz um dado aqui que hoje, nas empresas, a maior parte delas, o marketing normalmente é o maior orçamento da empresa. Você chega a investir, por exemplo, 10%, 20% do faturamento só em marketing. Se você tem um time de marketing que está queimando dinheiro e está fazendo tudo errado, você está jogando sua margem fora. Então é um time muito estratégico do ponto de vista financeiro para a sua empresa. Então eu até colocar aqui no artigo, o grande problema, um líder ruim pode custar R$1 milhão para a empresa. Ou seja, você não olhar para esse problema e você não entender como está funcionando o marketing da sua empresa, a chance de você ser passado para trás por agência, consultor ou mesmo seu time de marketing é gigante. Então desde o começo do artigo ele traz um número super interessante, mas que é super relevante na hora que a gente vai fazer o processo de recrutamento no time de marketing. Saber exatamente que se você vai contratar um gerente que vai cuidar da verba de mídia, você está delegando grande parte do faturamento da sua empresa. Por isso é importante ter um processo muito diligente, né, muito completo para realmente conseguir contratar essa pessoa. Tá? O segundo grande problema é que a maior parte dos donos de empresas e CEOs não acessam esse tipo de conteúdo. Então, como ele falou aqui, ele fez esse conteúdo justamente para elucidar isso e eu estou trazendo esse vídeo aqui também para, quem sabe, chegar em muito mais gente e ajudar mais nosso Brasil a evoluir do ponto de vista de marketing, tá? Um ponto super importante que ele conta aqui, os fundadores não precisam virar especialistas. Qual que é essa lógica? Você precisa entender minimamente o que o time de marketing está fazendo, mas você não precisa saber o que é CRM, tráfego, entrar na prática ali do dia a dia e saber operar. Você tem que ter conceitos gerais sobre marketing para conseguir direcionar melhor e saber o que está dando errado e o que está dando certo. Aqui que é a parte geral de todo o conteúdo que ele produz aqui, o Gabriel, que são os 4 principais desafios de um dono de empresa em relação ao time de marketing. Desafio 1, encontrar as maiores oportunidades de crescimento. Desafio 2, construir uma máquina de gerar demanda, gerar clientes e leads, e a máquina também de posicionamento, que são duas coisas super importantes para a performance. Uma lógica mais de branding e outra uma lógica mais de performance, mas ambas são essenciais na hora de você formar uma empresa. O time de growth, né? Quem seria esse time de marketing, quais papéis, quais pessoas eu preciso contratar para formar um bom time e qual que é a expectativa em relação ao nosso líder de growth. O que ele precisa trazer de relatório, o que ele precisa trazer ali de acompanhamento dos resultados, então um pouco de também como liderar esse time para continuar trazendo receita, trazendo leads para a empresa. Então a parte mais estratégica aqui, que é justamente você conseguir acompanhar o resultado. As outras primeiras partes são mais focadas nos planos de implementação e por fim, aqui o final do conteúdo é todo focado ali em como você acompanha que o trabalho está sendo feito da melhor forma. Tá? Agora bora para os 8 tópicos que são os mais importantes aí para você que é dono de empresa entender o marketing dela. Primeiro, o mapa das alavancas, o framework para encontrar a sua alavanca de crescimento. Essa parte é super legal, que ele basicamente monta meio que um passo a passo de como você implementar uma estratégia de marketing em qualquer empresa. Sempre começando pelo modelo de negócio, depois pensando no posicionamento, depois pensando nos canais e depois na otimização contínua. Eu vou até sair aqui da tela para poder explicar melhor para vocês. Eu gosto muito dessa pirâmide que ele construiu, porque ele mostra muito a priorização que deve ser feita ali quando você é dono de empresa na hora de olhar seu marketing e estruturar. Não adianta você ficar pensando em canal, que está mais em cima aqui, canais, otimizações, se você não tem um modelo de negócio bem estruturado e um posicionamento claro, tá? Então, o que acontece muito com os donos de empresa, eles já vão partir ali para fazer estratégia de tráfego, fazer estratégia orgânica, otimizar o que eles já têm, mas eles deveriam focar muito mais aqui na base da pirâmide, posicionamento e modelo de negócio, tá? Por quê? Imagina que você tem uma ideia ótima de negócio,
que é super interessante, é um produto inovador, mas o produto ele não tem uma margem que vai conseguir trazer escala. Ele é um produto que tem um mercado endereçável muito pequeno. Vou dar um exemplo aqui. Imagina então que você trabalha nesse modelo onde o tamanho de mercado endereçável do seu produto são 500 clientes, tá? 500 clientes e seu produto ele custa R$20. Ou seja, o máximo que você vai conseguir faturar na sua empresa seria R$10.000, que provavelmente não paga nenhum coordenador de marketing hoje, aqui pegando salários base de São Paulo. Ou seja, se você não tem um modelo de negócio bem estruturado e margens bem estabelecidas, o de quanto você pode atingir, dificilmente você vai conseguir trazer escala nos canais e mesmo conseguir otimizar muito. Você sempre vai bater um teto um pouco mais rápido aqui, tá? Então por isso que eu acho super interessante, sempre que você vai pensar numa estratégia de marketing como um todo, ter muito claro qual que é o seu modelo de negócio e quais são os unit economics, que é justamente essa questão da margem. Tem negócios com margens maiores, margens menores. Obviamente, todos os negócios têm suas vantagens e desvantagens, mas obviamente se você tem isso mapeado, fica muito mais claro o trabalho que você pode fazer com marketing. Segundo ponto, posicionamento. Na maior parte dos casos, o produto que está criando já existe algo parecido no mercado, ou um concorrente claro. Ou seja, se você entrar para o mercado, basicamente o que o seu cliente vai fazer é por que eu vou escolher a opção A ou a opção B? Por que eu vou comprar o produto de uma empresa se eu posso comprar da outra que já existe há 10 anos? Então imagina que você está entrando no mercado onde já existe uma empresa com 30 anos de tradição. A tendência das pessoas é buscar mais segurança. Ou seja, provavelmente a pessoa vai buscar aquela empresa que existe há 30 anos que tem muito mais segurança. Então, um mercado que tem uma empresa de 1 ano e outra de 30, 1 e 30, provavelmente a empresa que está há 30 ela vai vender mais. Por quê? Porque já vai ter a questão da segurança. Então vamos supor que é tudo igual, preço igual, produto igual. Provavelmente você vai comprar uma empresa que tem 30 anos, que ela te passa muito mais segurança, certo? Por isso que é importante já, nesse primeiro momento que você tem um modelo de negócio implementado, é pensar no seu posicionamento. O que seria seu posicionamento? Você pode pensar em diversas formas. Você pode pensar nos mais óbvios, que é custo-benefício, você pode ser o preço mais barato. Beleza, você não tem 30 anos de empresa, mas você é muito mais barato que a sua concorrência. Ou seja, o cara que quer economizar vai atrás do seu produto. Ou mesmo você quer ser uma versão mais premium. Então essa pessoa aqui que trabalha há 30 anos no mercado, tem uma versão lá que o produto, sei lá, o cheiro é ruim, cheiro ruim. Aí você vai falar, caramba, vou fazer um produto igualzinho, mas o cheiro tem um cheiro maravilhoso. Ou seja, você vai pegar o mesmo produto, mas seu posicionamento vai ser assim. Meu produto é muito bom, só que ele tem uma coisa que o outro não tem. Ele é muito cheiroso, ele é o mais cheiroso. As pessoas vão te elogiar pelo cheiro do seu produto ou o cheiro da sua casa quando você utilizar esse produto para limpar ela, por exemplo. Tá? Então, é super interessante. E aí, é aqui a parte que as pessoas mais erram, porque elas não constroem posicionamento e aí elas falam assim, caramba, por que esse cara, meu concorrente, consegue cobrar mais caro? Eu quero cobrar mais caro também. Eu quero ser a empresa mais, que chama high ticket, uma empresa mais sofisticada desse setor. Mas se você não trabalha bem seus argumentos de posicionamento, dificilmente você vai conseguir cobrar mais que a concorrência. Então eu vejo muito que os empresários eles querem ser a empresa mais cara, mas muitas vezes elas não trabalham para ter esse posicionamento. E tudo volta também pela questão do modelo de negócios Unit Economics. Se você quer ser uma empresa cobra mais caro, normalmente o seu tamanho de mercado endereçável, o número de clientes que você vai ter é um pouco menor e obviamente você vai precisar ter um produto eventualmente mais sofisticado do que o concorrente, tá? Então tem várias nuances, por isso que é importante você ter um modelo de negócios Unit Economics bem implementado para depois pensar no posicionamento. E aí só depois disso tudo é que você vai entrar na parte dos canais. Só depois disso tudo que você vai começar a falar de canais. Por quê? Porque canais é justamente onde você vai implementar a sua estratégia de marketing. Você vai falar assim, caramba, eu estudei aqui o meu modelo de mercado, vi um pouco dos concorrentes para fazer meu posicionamento, e aí eu vou pensar nos canais. Qual que é a lógica dos canais? A lógica dos canais é o seguinte, quais são os canais que eu vou ter a melhor margem inicialmente? Esse estudo de canais é muito importante porque, primeiro, à medida que você fez a análise de mercado e vê um pouco do seu posicionamento frente aos concorrentes, você também vai saber onde seus concorrentes estão trabalhando os canais de aquisição deles. A partir desse momento, você já vai saber quais canais seus concorrentes estão trabalhando, e aí provavelmente os canais que eles estão trabalhando são canais ali que funcionam para esse mercado, então você pode replicar os dos concorrentes, tá? Então concorrentes, você vai trabalhar. Então vamos supor que no seu mercado todos os concorrentes trabalham um modelo de indicação. Provavelmente esse é o modelo mais rentável. Você precisa pensar primeiro no seu canal de indicação para ter super robusto. Ou você sabe que no canal de recomendação você não vai conseguir. E eventualmente, se você
esgotou todas as opções que seus concorrentes fazem, aí é hora de pensar em outros canais, fazer tráfego pago, trabalhar fortemente o orgânico. Então tem várias coisas que dá para fazer. Mas o ponto é, com uma boa análise de posicionamento dos concorrentes, sabendo que canais eles trabalham, basicamente vai ficar muito mais simples na hora de você pensar. Vai ficar muito mais simples na hora de você pensar qual estratégia de aquisição você vai fazer. Implementando suas estratégias de aquisição, aí o último passo é fazer justamente a otimização, que é basicamente falar, beleza, meu canal de orgânico está ruim. Como que eu posso melhorar minha comunicação orgânica? Meu tráfego pago está ruim. Onde que começou a ficar ruim? Foi nas pessoas que estão indo para o meu site? Foi na conversão do meu time comercial? Foi o custo para anunciar estar mais caro no meu setor? Isso vem basicamente depois de você implementar seu modelo de aquisição. Você tem um modelo de aquisição, começou a implementar ele, começou a acompanhar os dados, aí você começa a etapa de otimização, que é justamente a última etapa do funil. E aí eu vejo muito que os empresários já correm para cá, mas não tem a base da pirâmide bem estruturada, tá? Mas não tem a base da pirâmide bem estruturada. Na minha visão, esse é o primeiro erro do marketing que está super bem relatado aqui no artigo do Gabriel. Então, passamos aqui um pouco desse primeiro tema, que é basicamente, ele coloca como uma pirâmide aqui, mas na minha visão é uma visão muito de passo a passo, você começar de cima para baixo. Então tem um vídeo bem legal para ele falando sobre isso, tá? E aqui ele basicamente passa tudo que eu falei. O modelo de negócios é basicamente você saber qual que é o tamanho de mercado endereçável, quantas pessoas você pode atingir nesse mercado e também o LTV que você pode gerar através da venda dos produtos, então ticket médio, se você pode vender produtos mais caros depois que você adquirir essa base, então um pouco dessa lógica. O posicionamento é basicamente qual o fator de diferenciação que você consegue trazer no seu mercado para, obviamente, ser uma voz única e com isso conseguir trazer mais visibilidade da sua marca e ficar simples para a pessoa decidir entre sua marca e do concorrente. Então, basicamente, vocês têm que imaginar que a pessoa, o cliente, ele não passa o dia pensando em você. Ele não passa o dia assim, caramba, eu quero muito consultar aquele médico para resolver o meu problema. Ele só quer, ele sabe que tem um problema de saúde, mas não sabe qual médico ele vai se relacionar. Mas se ele já tiver fatores de posicionamento para lembrar que aquele médico é uma pessoa que já foi no amigo dele e ele recomenda, ou ele é um médico, por exemplo, que toda hora ele posta conteúdo nas redes sociais de uma forma muito limpa e organizada, e ele é um profissional que vende estética, você vai falar, caramba, lembra daquele médico, que ele é um médico que faz conteúdos muito bonitos e muito estéticos, talvez esse cara seja um bom para cuidar da minha pele, da parte estética do meu corpo. E a parte de canais, que são os lugares que você vai usar para trazer novos clientes para sua empresa. Ele traz problemas muito comuns aqui nesse mercado. Depender muito de indicação, depender muito de mídia paga. Então, se a maior parte dos seus clientes vem de mídia paga, provavelmente você não está com um negócio muito sustentável. Você não tem um posicionamento forte onde a pessoa está vindo organicamente para sua empresa. Então, é super importante você olhar um pouco isso aqui e ver os erros que você está cometendo. Aqui a parte da otimização, que é a última etapa na hora do passo a passo ali de implementar o marketing da sua empresa, que é justamente implementar toda essa estratégia de aquisição, posicionamento e mexendo ali nos parafusos ali do funil para trazer mais resultado para sua empresa. Posicionamento, eu já falei, que é a questão de você trazer algum modelo de diferenciação aqui para sua empresa. E aí o que influencia nessa percepção aqui, segundo o Gabriel? Nome, identidade visual, comunicação, com quem você se relaciona. Um exemplo bem legal nesse caso é o Primo Rico. O Primo Rico está cada vez mais querendo se associar a pessoas muito fortes nesse mercado de empresários, o mercado financeiro, para trazer mais credibilidade da marca dele. Então você vai ver toda hora ele gravando vídeo com o Guilherme Benchimol, toda hora gravando vídeo com outros empresários grandes do Brasil, para associar a marca dele a pessoas confiáveis e pessoas já com certa reputação no mercado. Evidências de credibilidade, selos, prêmios, prova social. Então toda a lógica de como eu posso trazer mais segurança para a pessoa. Lembra que eu falei que segurança é um dos pontos mais importantes na comunicação e no marketing da sua empresa? Você trazer anos de história, selos, premiações e credibilidade ajuda muito você a conseguir vender mais e trazer mais essa diferenciação para o seu mercado. E aqui ele traz vários exemplos de como você melhorar o posicionamento da sua empresa, né? Através de parcerias, eventos pequenos, sempre pensando em, como aquele exemplo que eu dei do Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP. O Thiago quer estar associado a essas pessoas, referências do mercado financeiro, para trazer mais credibilidade para a marca dele. Essa é uma estratégia que ele faz para fortalecer mais a marca pessoal dele. Selos de credibilidade, por exemplo, o selo da ISO 9001, ou selo que você é uma empresa que sabe fazer anúncios pelo Google, que o Google dá esse selo. Presença na imprensa, então, se você tem os meios de comunicação que você quer aparecer, por exemplo, você é uma empresa, você sai na Exame, é mais um lugar para te dar mais credibilidade em relação à sua empresa. Todas as estratégias que são possíveis serem feitas para melhorar a percepção da sua marca e justamente trazer um fator de diferenciação. Lembrando que sempre a pessoa, o cliente, ela nunca está passando o dia pensando em você. Ela precisa ter um motivo de diferenciação para lembrar de você na hora de pensar no produto.
Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas aqui atrás tem um Mario aqui, que é um fator que eu coloquei no cenário. Eu venho um pouco dessa vida nerd, de gostar muito de videogame, desenhos e tal. Então trazer ali um fator aqui do Mario aqui atrás, traz um pouco da minha personalidade aqui no canal. E obviamente lá no futuro eu quero que o pessoal me referencie aqui nos comentários, algum lugar falar, o cara que grava vídeos com o Mario atrás. Esse é um fator de diferenciação que eu coloco aqui no meu cenário, que também ajuda a trazer um posicionamento aqui no YouTube. Isso tudo está envolvido no desafio 2, como construir uma máquina de geração de demanda e posicionamento. E já já a gente vai falar sobre agência, time de marketing e líder de marketing. Quando saber como desenvolver, reter ou mesmo demitir a pessoa. E aqui, nessa parte, ele vai passar por todos os canais de aquisição. Sempre pensando assim, pô, se meu concorrente está nesse canal, talvez seja um canal que traga retorno. Vale a pena eu estar lá. Mas provavelmente não é o único canal que eu posso ter na minha estratégia. Talvez com isso também eu possa tanto replicar o que o concorrente está fazendo, como pensar em estratégias inovadoras que o seu concorrente não está fazendo e pode ser uma vantagem competitiva para a aquisição do seu negócio. Umas coisas que as pessoas sempre esquecem no mercado de marketing é o seguinte: distribuição vence produto bom. Os donos de empresa, eles são muito apaixonados pelos produtos deles, das ofertas, falam assim, caramba, meu produto é 100 vezes melhor que a concorrência. Mas se não tem uma coisa chamada distribuição, você jamais vai conseguir vencer o caminho da escala no negócio. Você já sentiu, por exemplo, que você tem tanta gente na internet que fala um monte de besteira e você, se parasse e ligasse o microfone, falaria muito melhor que essas pessoas? É porque essas pessoas têm uma coisa que você não tem, que é a distribuição. Elas já conseguem falar com muita gente faz muito tempo e com isso elas conseguem trazer mais escala para o negócio dele. Outro exemplo muito legal são os próprios bancos. Os bancos, eles têm um oligopólio sobre basicamente as transações financeiras no Brasil. E aí, basicamente, como eles têm a distribuição, esse poder de conseguir oferecer várias coisas para a maior parte dos brasileiros, eles conseguem oferecer produtos ruins e as empresas conseguem continuar lucrativas. Ou seja, é um mercado que a distribuição, ela mata a oferta e o produto. Quem tem boa distribuição ganha mais dinheiro, por isso que os maiores bancos são. Então aqui basicamente ele vai falar muito sobre a questão da concorrência, então beleza, se o concorrente faz, provavelmente é um bom canal para você ter, mas não é o único canal que você vai conseguir trazer mais escala. Quanto você tem disponível para investimento? Então se você não tem dinheiro para colocar no marketing, começa a fazer estratégia orgânica de conteúdo que você vai ter que investir muito menos e talvez você consiga colher mais resultado sem ter que pagar nada. E por fim, suas vantagens competitivas. Então imagina que você tem um ótimo comunicador na sua empresa. Faz muito sentido fazer muito conteúdo em vídeo. Ou você tem um dono de empresa que sabe escrever muito bem. Talvez fazer conteúdos em textos vai ser uma vantagem competitiva que você vai ter na sua empresa. Então é super importante você mapear o que você pode ter diferencial na hora de pensar na estratégia de comunicação da sua empresa. Essa é uma dica de ouro que ele dá aqui também, porque eu vejo muito empresário querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e fazendo tudo errado. Se você não tem nenhuma estratégia de marketing estruturada e no seu mercado o principal é trazer clientes através de indicação, faz uma boa estratégia de indicação primeiro. Monta um modelo validado, um modelo bacana de indicação para depois pensar em fazer tráfego pago, LinkedIn e um monte de estratégia mais complexa se você não tem nem o arroz com feijão bem feito. Tá? Então eu acho super legal que ele fala, trabalhe com poucos canais e os mais combinados possíveis, que aí você vai conseguir trazer mais escala para sua empresa. Aqui ele coloca uma lista geral sobre canais que você pode trabalhar no marketing, marketing de conteúdo, co-marketing, collabs, fazer eventos grandes, fazer eventos pequenos mais exclusivos, eventos online, anúncios, influenciadores, enfim, tem vários canais aqui, eu acho que nem vale passar, porque cada empresa, um canal vai ser mais útil que o outro, mas aqui ele lista alguns modelos de canais que podem te ajudar a trazer mais aquisição de leads para sua empresa. Mas nada muito fora da caixa aqui, é mais um modelo que mapeia todas as oportunidades que existem de aquisição usando o marketing digital. No próximo tópico, ele aprofunda um pouco sobre negócios de venda um pouco mais complexo, que é basicamente negócios que envolvem um time comercial, um time mais robusto ali e um processo mais longo de vendas. Tá? Então, negócios de vendas complexas têm algumas peculiaridades que tornam a construção da máquina de vendas mais desafiadora. Ciclos de vendas maiores, tickets maiores e a necessidade de ajudar o lead durante o processo. Aqui ele dá alguns exemplos de negócios que são assim, consultoria, advogado e contabilidade. E aqui ele passa um passo a passo bem legal para você que trabalha nesse nicho, pensar em estruturar seu modelo comercial. Então começar, por exemplo, definindo uma persona e uma dor, de que ela resolve bem, que é basicamente saber quem é o seu cliente real e qual dor específica você resolve bem ela. Então vamos supor que você trabalha no mercado de investimentos e você só atende pessoas que têm patrimônio, investimentos acima de R$1 milhão. Então essa é a sua persona e qual dor que você resolve bem dela. Você monta basicamente um planejamento financeiro para a pessoa se aposentar. Isso que você vai resolver para ela. Você vai ensinar para a pessoa como ela pode viver de renda daqui a 10 anos se ela já tem mais de R$1 milhão. Tá? Então, esse é basicamente a persona, a pessoa que tem mais de R$1 milhão. Aí pode ser um empresário, você pode até segmentar um pouco mais, mas eu quis deixar um pouco mais simples. E a dor que você resolve é que você monta um planejamento financeiro para ela viver de renda. A dor dela é não saber como se aposentar, você basicamente monta um plano para ela viver de renda. Evidências de credibilidade e autoridade, fala, beleza, por que você é o planejador financeiro ideal para mim? Eu tenho um certificado, eu já atendi mais de R$10 milhões,
eu já tenho 1000 cases nos últimos 6 meses que se aposentaram financeiramente usando o meu método. Então isso é basicamente evidência de credibilidade e autoridade. Aqui coisas mais técnicas, né? Site com bom desempenho mobile, um social media que gera autoridade. Aqui nesse modelo de vendas um pouco mais complexo, você precisa gerar credibilidade, mostrar que você entende do assunto, mostrar qualidade no seu produto, certificados, uma equipe qualificada, às vezes até ter um site bonito, ter um escritório, então tem várias coisas. Google não é negócio, para o cara achar que não é um golpe. Google Analytics, por exemplo, para ver o comportamento desse lead dentro do seu site, se ele lê um blog, o que ele procura, qual seção do seu site ele acessa mais. Então vamos supor que você tem um site de advocacia e os clientes que chegam na sua página, a maior parte deles fica 10 minutos lendo o currículo de cada um dos advogados que estão no escritório. Ou seja, com isso você vai saber que um dos fatores que as pessoas mais valorizam nesse mercado é justamente a credibilidade dos advogados. E com isso você consegue otimizar mais essa etapa do site. Depois de ter esse setup bem implementado, ele explica um pouco desse processo de geração de leads, que basicamente você consegue fazer remarketing com as pessoas que acessaram o seu site ou viram os seus canais no social media. Você basicamente tem algum jeito dessa pessoa levantar a mão para tirar mais dúvidas sobre o seu negócio, seja, por exemplo, fazer uma reunião estratégica para montar um planejamento prévio financeiro com a pessoa, no caso dos investimentos, ou um advogado, uma chamada rápida para entender o caso dessa pessoa. Imagina que a pessoa acabou de receber uma herança, ela precisa conversar com o advogado. Canal de aquisição intencionável e previsível, então imagina que você decide que seu canal de aquisição é o LinkedIn. Você vai colocar todas as sinergias para ter receita e leads previsíveis através desse canal. E um ponto super importante no processo comercial é grandes critérios de qualificação. Como eu falei no caso do investidor, a pessoa que já tem mais de 1 milhão de patrimônio é um critério de qualificação. Ou mesmo a pessoa investir, por exemplo, 50 mil reais por mês, um outro exemplo. E aqui um pouco mais da etapa de basicamente você ter um modelo de automação e filtrar desses leads para passar para o seu time comercial. Tá? Então você ter esse modelo todo implementado e conseguir ter algum tipo de dashboard ou visão de dados para se acompanhar seu funil. Tá? E aqui a parte das vendas, e aqui o passo a passo da venda complexa, né? Você fazer uma abordagem rápida, você ter um CRM, que é a ferramenta de acompanhamento do processo comercial, você basicamente fazer cadências de reuniões para garantir que o cliente sabe tudo que sua empresa faz e conseguir ajudar ele da melhor forma e fazer uma proposta customizada, e basicamente analisar o desempenho e melhorar as eficiências, seja a conversão do seu time comercial, seja o lead que não está chegando qualificado, seja a sua proposta que está muito cara ou às vezes até muito barata. Então basicamente fazer toda essa etapa de otimização comercial. Então passamos pelo desafio 2, agora a gente vai falar sobre time e sobre qual que é a expectativa sobre um líder de um time, tá? E agora, matando o desafio 2, o Gabriel ele vai passar sobre quais papéis você precisa ter dentro do time de marketing, seja uma agência, seja pessoas internas, e também para finalizar, qual que é a expectativa em relação que você como dono de empresa tem que ter em relação ao seu líder de marketing, o que ele tem que fazer, tá? Então bora lá. Como deve ser um time de growth aqui, segundo o Gabriel, tá? Então ele fala que é super importante 4 peças principais. Um líder forte, um generalista, um data guy, gambiarreiro, que é o cara que resolve tudo e lida com dados, e por fim os especialistas. Especialista, por exemplo, em gestão de tráfego, especialista em escrever textos persuasivos, especialista em design, especialista em fazer vídeo, todos esses especialistas ali que compõem basicamente o time. Qual que é o papel do líder? Ser um estrategista e saber entender o negócio. É a pessoa que vai conseguir sair ali do dia a dia do marketing, conseguir falar com o CEO ou mesmo com o diretor financeiro. O generalista é basicamente a pessoa que sabe um pouco de tudo, então ele consegue entender um pouco ali sobre audiovisual, um pouco sobre copy e conseguir com isso guiar o time como um todo. Aqui na visão aqui do Gabriel é basicamente um coordenador, um gerente que vai conseguir basicamente fazer grande parte da estratégia e ajudar a implementar. Nesse caso, o generalista ele vai pegar a estratégia do líder e conseguir transformar em prática. Data Guy, que é a pessoa mais importante hoje no mercado, que é basicamente a pessoa que vai fazer toda a parte de mapear os dados, tudo que a empresa está fazendo para a partir daí otimizar. E por fim, os especialistas que vão ser quem vão colocar a mão na massa e fazer o trabalho direito. Tá? Então uma equipe ideal basicamente vai ter todos esses profissionais aqui. Só que qual que é o ponto? Imagina que você é uma empresa minúscula e você quer contratar uma agência. Qual que é o grande problema aqui? Se você não tem um líder forte interno, se você não se torna esse líder forte, dificilmente você vai conseguir direcionar bem seus especialistas ou mesmo os generalistas. Então por isso que é super importante, antes de você contratar uma agência, você já ter um bom conhecimento aqui, um conhecimento mínimo generalista sobre marketing, para conseguir direcionar melhor a sua agência. E aí beleza, você já entende de forma um pouco geral, já leu esse artigo, já acompanha esse vídeo, como que você deve cobrar o seu líder de marketing, sua agência? O trabalho do marketing, segundo aqui o Gabriel, é basicamente 3 coisas. Encontrar as maiores oportunidades, desenhar um plano bom, coerente, então ter uma estratégia de marketing que equilibra curto e longo prazo, ou seja, você não pode ter um time de marketing que o trabalho deles é basicamente gerir tráfego e trazer cliente através de mídia. Tem que pensar um pouco ali no orgânico, no médio prazo, no posicionamento da empresa, no crescimento que a empresa vai ter só de os próprios clientes já indicarem novos clientes. Então, tem uma estratégia ali para trazer clientes com os próprios clientes que você já tem. Então, pensar o negócio de uma forma um pouco mais macro e menos em trazer cliente rápido através de anúncio. Executar num ritmo forte. Então, não adianta também você querer viajar e falar, caramba, temos um plano de médio prazo, longo prazo de branding para trazer leads orgânicos, a gente não vai precisar mais de tráfego pago, mas, cara,
você precisa colocar a mão na massa. Você precisa fazer o plano em 30 dias, tem que estar fazendo, tem que estar executando, tem que estar errando. Tem que ser algo super dinâmico, o departamento de marketing, e se seu time de marketing, seu líder de marketing não executa de forma forte e contínua e na prática, mão na massa, a chance de dar ruim é 100%. Todos esses 3 pontos podem ser avaliados em 2 grandes cerimônias e rotinas. E as cerimônias aqui que ele sugere é basicamente reuniões trimestrais para ter o plano do mês ou plano do trimestre, e também reporte, reuniões semanais e mensais com os principais números dos negócios. Tá? Então, aqui exemplos bem legais. No plano do trimestre, por exemplo, análises de oportunidades, qual oportunidade será priorizada naquele mês, então não adianta fazer tudo, focar em uma coisa só. Sempre falar um pouco sobre curto prazo e médio prazo, então não dá para viver pagando incêndio no time de marketing. A empresa não vai ter um marketing sustentável. Melhorias de infraestrutura é uma maneira de você ser mais eficiente com a mão de obra que você tem ou mesmo com os sistemas internos que você tem. Então a gente que está pagando um CRM super caro, e talvez você consiga pegar um CRM muito mais barato, pela metade do preço, sem ter tantos problemas. Tá? Então maneiras de você conseguir fazer melhorias na sua infraestrutura para trazer ou mais dinheiro ou economizar dinheiro. Que o reporte semanal é uma reunião um pouco mais tática ali, de números, análises, o que a gente errou, o que acertou. Um time bom de marketing tem que sempre estar testando coisas novas, vendo o que está funcionando e vendo o que está dando errado para com isso conseguir otimizar e estar sempre melhorando o resultado do marketing. O trabalho do marketing é um trabalho de otimização contínua e um time que não está testando e errando não está fazendo o trabalho correto. Beleza, se tem o time de marketing, já está direcionando bem, quando o problema é, preciso mandar ele embora, preciso demitir essa agência, preciso me livrar do problema, ou quando ainda é o momento de você desenvolver um pouco o seu líder de marketing. Vamos ver o que o Gabriel fala aqui. Basicamente, comportamentos que ele fala que são terríveis, né? Corpo mole, aversão ao risco. Como eu falei, o cara que não está testando, o líder de marketing que não está testando, ou o líder, não vai ter um resultado consistente no marketing, tá? Ou a pessoa tem muito medo, ou tem corpo mole, ou não está arriscando, provavelmente não vai ser uma pessoa que vai conseguir evoluir. Organização, uma pessoa que, beleza, faz um monte de coisa no freestyle, mas não implementa um processo, não implementa um CRM, não implementa uma estrutura para fazer a roda girar, provavelmente não vai trazer resultado para sua empresa. Habilidades, então imagina que seu líder de marketing, beleza, ele é um ótimo, se vende super bem, mas cara, ele não sabe nem tráfego, não sabe SEO, não sabe copyright, não sabe audiovisual, não sabe design, tem 14 áreas do marketing, não sabe nenhuma. Provavelmente você tem que demitir essa pessoa, ela apenas operacionalmente ser bom em uma tarefa, não dá para ser generalista em tudo. O ideal é que um gestor de marketing tenha algum background técnico em alguma área específica que vai ajudar ele a ser um líder melhor e conseguir colocar a mão na massa e desenvolver melhor o time interno dele. Por fim, a visão. No ponto 3, eu estava falando só sobre habilidades operacionais e técnicas. Mas se o líder de marketing também não tem uma dose de visão, fala, caramba, nossa empresa daqui 6 anos pode estar aí nesse lugar. Bora fazer essa estratégia para chegar naquele lugar. A gente, com esse caminho, a gente consegue ser a empresa maior da nossa indústria. Para isso, a gente precisa fazer isso. Ou mesmo, o líder de marketing fala assim, caramba, a gente acha que TikTok é só dancinha, mas tem uma estratégia diferente que a gente pode implementar no nosso mercado. Então ter um pouco dessa visão, ter um plano concreto de como fazer chegar lá é super importante, tá? Realmente um gestor de marketing está mudando toda hora, fazendo coisas diferentes e nunca tem um plano claro e toda hora muda o plano, é porque provavelmente alguma coisa está errada e talvez seja o momento de pensar em alguma outra pessoa. Aqui a parte mais legal do conteúdo é como identificar se seu líder está fazendo merda. Aqui, como ele escreve aqui, o Gabriel, tá? Esse é o mais legal de todos. Tiro de tudo que é lado. Ele quer fazer toda hora uma coisa nova. Um dia tem que focar em tráfego, outro dia tem que focar em fazer indicação, outro dia tem que fazer panfleto. Cada dia ele está tirando para um lado, ele nunca tem um plano consistente para testar algo, entender se foi bom ou ruim, de uma maneira mais estruturada, com base estatística, tá? O cara está fazendo uma coisa diferente a cada dia, provavelmente tem alguma coisa errada. Foco excessivo em tática de curto prazo, tá? O que acontece? Como eu falei, imagina que o seu líder de marketing, o trabalho dele é só melhorar a estratégia de tráfego pago. Provavelmente vai ser muito bom para esse ano, para ele tirar o bônus dele, mas a médio prazo na empresa não vai ser interessante, porque não vai ter um negócio sustentável. Quem foca excessivo em táticas de curto prazo é porque falta um planejamento. Então, se esse líder de marketing não está seguindo um planejamento de 3, 6 meses, 1 ano e até 3 anos, provavelmente ele está perdido, ele só está, como eu falei, focado em trazer bônus para a empresa e deixar você feliz agora no curto prazo, mas não tem algo sustentável a médio prazo para a empresa, tá? Isso aqui, se eu fosse falar, talvez seja uma das coisas mais importantes desse artigo todo, né? Você focar muito ali em ter tática de curto prazo e não estar pensando assim, beleza, o que eu estou fazendo agora, qual que vai ser o malefício para a empresa no futuro? Vamos supor que toda hora você tem uma campanha nova para fazer desconto ali para os seus clientes. Você não concorda que está viciando sua empresa em desconto? A tendência nisso é que você não está fazendo um planejamento pensando assim, caramba, qual que vai ser a sustentabilidade do meu negócio? Meu trabalho aqui vai ser sempre fazer uma promoção melhor que a outra. Qual que vai ser o valor que as pessoas vão ver no meu produto? Baixe o ritmo de execução. Esse também, cara, muito importante, que é o seguinte. O cara tem um monte de plano, um monte de coisa bonita, mas demora tudo 4 meses para fazer.
o líder de marketing tem que colocar a mão na massa, tem que resolver, tem que ser um resolvedor de problemas profissional. Por isso que tem a questão da meta smart, né? Quando você fala meta smart, ela precisa ser algo que seja atingível, né? O A da meta smart, né, que é uma sigla smart, o A é de atingível. Então, se esse cara quer fazer um monte de coisa e não consegue executar, é porque ou ele não tem capacidade ou não é atingível. Relacionamento ruim com outras equipes. Então, imagina que ele é um diretor da empresa, ele não consegue ter um papo profundo com o CFO, o diretor financeiro da empresa. Provavelmente não é um líder de marketing ideal. Falta de clareza nos processos, então ele está fazendo, mas não sabe por que ele está fazendo, ou não tem um método que pode ser replicável, ou quando ele sair, ou quando o time for substituído. Ele aceita e concorda com tudo que a pessoa fala, então o dono da empresa fala assim, caramba, precisamos fazer TikTok. Ele vai lá e faz, ele não questiona, ele não traz um ponto de vista, não traz números. Óbvio, não é para ser o líder de marketing ser uma pessoa chata e que não quer fazer nada. Mas, obviamente, ele precisa ter o pensamento próprio, porque também você espera que esse líder de marketing tenha mais conhecimento de marketing do que você como dono de empresa. E, por fim, aqui o artigo finaliza basicamente com esse ponto, que na minha visão é o tópico mais legal, que é como identificar se o líder está fazendo problema. Mas eu espero que você tenha curtido esse artigo e, enfim, acompanhe o Gabriel aí no LinkedIn, também nas redes. Esse artigo está super completo. Caso você queira aprofundar e passar em algum tema mais específico, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu queria te agradecer por ver esse vídeo. E se você acha que é um vídeo legal, que pode ajudar outros fundadores ou donos de empresa, ou mesmo líder de marketing, e eu também hoje, como consultor e dono de agência de marketing, fico pensando assim, caramba, eu preciso fazer essas coisas aqui direito também para não ser questionado. Então você percebe que é um artigo sobre líder de empresa, mas se o líder de marketing também está pensando da parte dele nesses pontos aqui, você não concorda que ele vai ser uma pessoa que vai entregar mais resultado? Então todos os pontos aqui, principalmente sobre demissão e sobre como identificar se seu líder de marketing está fazendo algum erro, são coisas que eu reflito muito como marqueteiro para garantir que eu estou fazendo um trabalho bacana aí para os meus clientes e trazendo retorno para o médio prazo e longo prazo, não só curto prazo. Então obrigado por esse vídeo. Vinícius Daud aqui, 29 anos e valeu!